Histórias de terror e lendas urbanas. Não é uma dúvida pra gente que os países asiáticos eles têm uma cultura muito forte nisso e trazem lendas bem assustadoras. Então se vocês acharam a lenda urbana da China parte 1 assustadora, já que ela pegou 1 milhão de visualizações, vocês não fazem ideia o que vem na parte 2. Então vamos começar a segunda temporada de Lendas Urbanas, com Lendas Urbanas da China. Vamos lá. Assassinato da Hello Kitty. Bom, eu acho que todos aqui conhecem a Hello Kitty. Porém, existe um caso muito macabro que aconteceu com esse personagem no ano de 1999. Em uma delegacia lá na China, estava rolando o dia normal quando de repente chegou uma menina por volta dos seus 13 ou 14 anos de idade. Essa menina chegou e falou pro policial que ela queria ajuda porque ela estava sendo assombrada por uma mulher. Claramente a polícia olhou aquilo, viu a menina e falou: tá, vamos ouvir que brincadeira que essa menina tá falando aí, assombração. Só que aí, quando a menina começa a contar a história, eles ficam totalmente assustados, porque a menina fala que o fantasma que tá assombrando ela é a mesma mulher que ela ajudou o namorado dela a torturar. Tá, eu sei que agora a história já ficou bizarra, mas calma que não para por aí, é só o começo. De acordo com o depoimento da menina, a vítima era uma mulher que tinha aproximadamente 23 anos, e ela estava sendo torturada em um local lá onde faziam coisas de choque, vários diversos tipos de tortura bem forte nela que eu não vou falar nesse vídeo aqui já para não bloquearem ele. Obviamente a polícia, sabendo de tudo isso, foi atrás de investigar o caso, porque não é normal uma criança falar esse tipo de coisa. E quando a polícia foi, investigou tudo, eles encontraram algo muito bizarro. Ao chegar à casa, eles viram uma boneca de um tamanho bem grande de uma Hello Kitty, só que ela tinha um corpo de sereia. Quando eles desmontaram a boneca e abriram, encontraram a cabeça da jovem lá dentro. Bom, eu não vou falar muito sobre esse caso vocês quiserem que eu faça um vídeo só especificado nesse caso para não fugir um pouco das lendas aqui, eu faço. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Porém, depois que a polícia resolveu o caso, descobriu, prendeu os caras, a coisa não ficou por aí. Parece que o espírito dessa mulher acabou se tornando vingativo, e por volta da região ali onde era a casa, pessoas começaram a afirmar que na sua câmera de segurança ou até mesmo quando elas estavam andando na rua de noite, eles viam o espírito da mulher vagando. O pior de tudo isso é que essa mulher sofreu tantos tipos de torturas que ela acabou ficando com a visão prejudicada, então seu espírito também ficou. Dizem que o espírito dela fica vagando pelaquela região, e quando ele vê alguém que talvez seja semelhante, por ter a visão meio ruim, ele vai e mata aquela pessoa, achando que foi as pessoas que torturaram ela. Então muitas pessoas têm medo de andar pelaquela região ali, porque se der de cara com aquele espírito, é basicamente como jogar uma moeda e decidir no cara ou coroa se ela vai te matar ou não. Caminho da Trança Solitária. Essa história ela rola por dentro de uma universidade na China. Os alunos começaram a relatar que eles estavam vendo um fantasma meio estranho, mas a gente vai contar sobre isso daqui a pouco. Primeiro vamos à história. Diz a lenda que uma mulher estava fugindo com seu namorado de um certo país para ir até a China e eles estavam tentando entrar ilegalmente através de um trem. Só que aí eles estavam tranquilos dormindo no vagão lá escondido quando de repente eles começaram a ouvir passos. Era a polícia revisando os passaportes. Desesperados sem saber o que os dois iam fazer, eles acabaram tendo uma ideia bem boa: pular do trem em movimento. No momento que os dois se prepararam para pular, eles foram pular, só a mulher pulou. O cara ele não teve coragem e ficou ali. Só que aconteceu um problema na hora que ela pulou. Ela tinha um cabelo muito grande, com umas tranças bem grandes, chegavam tipo um pouco mais abaixo das costas. E quando ela pulou, as tranças prenderam na janela. O problema disso era que o trem estava em movimento. Então só foi esperar um pouco de tempo que a menina acabou se prendendo nos trilhos, arrancou um pedaço da cabeça, do rosto e deixou ela totalmente deformada. Ali, o trem foi embora com o cabelo dela preso. Dizem que essa mulher ela ainda conseguiu caminhar um pouco pela linha de trem, mas ao chegar tipo uns 5 minutinhos pra frente, ela simplesmente caiu e morreu ali mesmo. Passando vários anos, contam que onde era aquela linha de trem, construíram uma universidade, e foi aí que os alunos começaram a falar que estavam vendo essa mulher. Até tem uma parte da lenda que conta que uma menina estava andando lá pelo campus, e quando ela passou perto onde antes era a linha de trem, ela viu uma moça parada, com as tranças bem grandes. Ela tentou se comunicar com ela, mas ela não respondia. Então ela chegou e foi tocar no ombro dela. Na hora que ela tocou no ombro, a mulher se virou. E era uma mulher fantasma, sem rosto. A menina saiu correndo desesperada, gritando.
e ao olhar para trás, ela não viu mais ninguém. Contam que o fantasma dessa mulher assombra essa universidade até hoje, e a história só vai passando de boca a boca. Yaoguai. Tudo começa em um certo dia de chuva. Era um fim de semana. Um rapaz, ele tava de boa, então ele resolveu sair para um bar, tomar umas bebidas, tava tranquilo, não ia ter nada o que fazer, então ele foi lá. Ao chegar lá, pediu as bebidas, sentou na mesa e começou a beber. Só que aí ele começou a olhar para uma mulher e essa mulher começou a olhar para ele. Então, numa troca de olhares, os dois resolveram sentar juntos e beber. Então, conversa vai, conversa vem, bebida aqui, bebida ali. O cara resolveu chamar a moça pra ir pra casa dele, pra fazerem um jantar e depois vocês já sabem, né? Tudo tranquilo, eles foram até a casa e ele começou a preparar o jantar pra ela. Foi quando ela perguntou pra ele se tinha algum lugar onde ela podia fumar um cigarro. Ele então falou: é só você entrar ali no meu quarto e você pode ir na varanda, lá você pode fumar. Ela falou: tranquilo, já volto, fui lá. O rapaz continuou cozinhando até que veio uma dúvida na sua cabeça. Ele pensou: será que ela tem algum tipo de alergia? É melhor eu perguntar. Então ele foi até o seu quarto, abriu a porta e ao olhar para a varanda onde a moça estava, ele congelou. Naquele momento, ele viu uma espécie de demônio que estava com a metade do corpo para cima de demônio e tipo daqui do peito para baixo, corpo de mulher. Esse demônio ele estava escrevendo uns símbolos estranhos no próprio corpo. Naquele momento, o homem saiu do prédio, correu e nunca mais voltou. Diz a lenda que a China, devido ao seu folclore, ela tem diversos tipos de monstros e demônios, e a maioria deles aparecem em dias que estão chovendo. E esse é o Yaoguai. Esses demônios eles se alimentam da alma das pessoas para se tornar imortal. Então, se esse rapaz não tivesse notado que essa mulher era um desses demônios, já que ela pode se transformar como se fosse um metamorfo, ele não estaria vivo para contar essa história. Então é por isso que em dias chuvosos muitas pessoas têm muito medo lá na China, porque você nunca pode saber quando é uma pessoa e quando é um demônio. Elevador de madrugada. Essa história conta sobre um jovem rapaz que estava num hotel hospedado. Quando deu por volta das 11h30 da noite, ele resolveu sair pois estava com muita fome, então ele queria ir em algum tipo de comércio ver se ele achava alguma comida. Tranquilo, ele foi e voltou, e ao chegar no hotel ele resolveu usar o elevador. Seu andar era o 15º. Ele apertou o botão e esperou. O elevador começou a subir. Quando a porta abriu, ele notou algo muito estranho. Havia uma placa na parede escrita 3º andar. Sem entender aquilo, ele achou que devido a ele estar com sono, ele tinha apertado o botão errado. Então ele voltou para dentro do elevador e apertou de novo o botão do 15º andar. O elevador foi subindo e abriu a porta. Mais uma vez, a placa estava lá na frente. 3º andar. Tá, aquilo já não fazia sentido. Ele entrou de novo no elevador e começou a apertar o botão várias vezes do 15º andar. Outra vez, o elevador subiu e quando abriu a porta, 3º andar. Confuso e desistindo de entender a situação, o rapaz saiu do elevador e foi até onde supostamente era para ser o seu quarto. Só que quando ele enfiou a chave e tentou abrir, a chave não funcionava e a porta não abria. Ele tentou bater na porta, apertar a campainha, mas ninguém respondia. Foi aí que ele teve a ideia de ir no quarto ao lado, bater e começar a chamar, já que um dos seus colegas estava lá. Só que ele começou a bater, começou a gritar, apertar a campainha, só que ninguém respondia. Desesperado, já não entendendo o que estava acontecendo ali, ele tentou sair correndo para a escadaria. Só que ao chegar à porta da escadaria, ela estava trancada. E nisso, ele já não tinha mais o que fazer. Ele gritava, batia em outras portas, tentava chamar, mas não tinha resposta. Então toda vez que ele voltava pro elevador, e independente de qualquer andar que ele apertasse ali, ele sempre ia parar no 3º andar. Ele ficou nisso durante a noite toda. Foi quando o primeiro raio de luz acabou aparecendo, quando foi a luz do dia. O elevador parou de subir e dessa vez desceu, abrindo a porta no térreo. Ele, completamente assustado e sem entender o que aconteceu, voltou pro seu andar lá e entrou dentro do seu quarto. Tudo tinha se resolvido. No entanto, ao encontrar o seu amigo pelo café da manhã, ele perguntou por que ele não abria a porta, sendo que ele tocou a campainha, gritou, fez um monte de coisa e ele não respondeu. O seu amigo olhou confuso para ele e falou: "Você não bateu na minha porta. Eu passei a madrugada inteira estudando. Eu não ouvi nada." Então diz a lenda que o que esse rapaz experimentou foi um aprisionamento em outra dimensão.
Os chineses acreditam que as pessoas que fazem coisas más, que fazem pecados, elas acabam indo para uma espécie de purgatório, onde elas têm que ir para lá para cumprir todos os pecados que elas fizeram. E dizem que o elevador é meio que um portal para isso. Acredita que esse rapaz ele ficou preso nesse local. A sorte dele é que ele não encontrou nenhum demônio lá no momento que ele ficou, porque se ele tivesse encontrado, ele jamais teria saído vivo. É por isso que muitas pessoas na China eles têm muito medo de ficar pegando o elevador de noite e preferem pegar a escada, porque ninguém quer parar nessa dimensão. Confesso que após isso, até eu evito pegar o elevador de madrugada. Batidas na porta. Essa lenda conta que uma garota estava voltando da sua faculdade, quando ela passou por um beco e ela ouviu um barulho estranho. Ela olhou para lá, mas nem pensou em entrar ali. Só falou, tá, deve ser coisa da minha cabeça. Passou e foi direto para sua casa. Ao chegar em casa, ela estava com muita fome, então ela falou, vou preparar o jantar, vou tomar um banho e depois eu vou dormir. Ela começou a preparar o jantar quando de repente ela ouviu 3 batidas na porta dela. Ela foi atender e ao abrir, não havia ninguém. Estranhando tudo aquilo, achando que era só coisa da sua cabeça, ela voltou a fazer o jantar. Passando 5 minutos, mais 3 batidas na porta. Ela, tá, agora eu sei que eu ouvi. Saiu, foi até a porta, abriu. Ninguém. Ela olhou pro lado e pro outro, mas mesmo assim não tinha ninguém. Então ela fechou a porta e retornou para fazer a janta. Quando ela estava comendo a janta, ela começou a ouvir um barulho na porta dela. Algum som estranho estava vindo de lá. Foi quando as 3 batidas vieram de novo. Dessa vez ela foi correndo e abriu a porta. Só que aí ela se deparou com um radinho daqueles de pilha jogado na frente da porta dela. Que tipo de pegadinha era essa que estava fazendo? Ela pensou. Ela pegou o radinho de pilha, saiu pelo corredor, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para onde tinha uma escadaria. Ninguém. Então ela voltou para dentro de casa. Pegou aquele radinho, colocou em cima da mesa, começou a jantar. Ao terminar de jantar, ela foi pro banheiro para poder tomar um banho. Quando ela estava tomando banho, ela ouviu 3 batidas, agora na porta do banheiro. Assustada, ela vai lá e abre a porta. Olha pro lado, pro outro e não vê nada. Ela pensa que ainda é coisa da cabeça dela porque ela ainda estava confusa por causa das 3 batidas que teve na porta. Então ela retorna e volta a tomar seu banho. É aí que, passando mais ou menos 1 minuto ou 2, batem 3 vezes na porta de novo. Ela sai, abre, e é aí que ela se depara com algo estranho. O rádio que antes estava em cima da mesa, agora está na porta dela, ligado, tocando a mesma musiquinha que estava tocando quando ela atendeu a porta. Nesse momento, ela sai lá com a toalha, pega o rádio e começa a olhar por todos os cantos da casa assustada. Ela começa a procurar se tem alguma coisa ali, mas não encontra nada. Então, ela volta para tomar banho. Depois disso, dizem que no outro dia encontraram essa mulher morta dentro do seu banheiro. Conta a lenda que um rapaz na China estava andando pelas ruas procurando pessoas que estavam voltando para casa sozinho. Ao fazer isso, ele seguia a pessoa e começava a bater na porta dela para poder distraí-la. Ao momento que a pessoa ia atender a porta, ele ia tentar abrir a janela. E quando ele estava próximo de abrir a janela, ele colocava um radinho de pilha na porta da pessoa para que a pessoa se distraísse com o som. E no momento que a pessoa se distraía com o som e ia procurar para ver o que era aquilo, era o momento que ele destrancava a janela sem que a pessoa ouvisse. Nesse exato momento ele entrava dentro da casa. E a partir daí, você já sabe o que acontece. Depois dessa lenda se espalhar bastante, muitas pessoas começaram a ficar com medo e começaram a alertar que se você encontrar um rádio na sua porta, ligue na hora para a polícia. Não brinque com a sorte. Esse foi nosso vídeo de lendas urbanas de hoje. O que acharam das lendas urbanas da China? Se você chegou até aqui, comenta aí pra mim saber. E manda pra um amigo. Vamos ver se ele tem coragem de chegar até aqui também. É isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E comente o próximo lenda urbana que você quer. Fiquem bem.